Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Se você se interessa por finanças e está preocupado com o que está acontecendo no mercado de títulos, este vídeo é para você. O mercado de treasuries dos Estados Unidos, de 30 trilhões de dólares, está mostrando sinais crescentes de problemas. Algo está se rompendo sob a superfície dos mercados globais neste momento. E não são as ações, pelo menos ainda não. O verdadeiro sinal está vindo, na verdade, do mercado de títulos. Como você sabe muito bem, o mercado de títulos é a base de todo o sistema financeiro. E neste momento, ele está emitindo um alerta que, historicamente, precede períodos de estresse mais amplo no mercado. Estamos falando de rendimentos em alta, volatilidade crescente e, claro, deterioração da liquidez. Desta vez, o gatilho não é um colapso bancário, uma bolha imobiliária, uma bolha de IA ou qualquer outro tipo de bolha. O gatilho é a guerra. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos realmente caíram na quinta-feira, com o rendimento de 2 anos sensível à política monetária, subindo 0,12 ponto percentual para 4%. O rendimento de 2 anos disparou 0,62 ponto percentual neste mês, colocando-o a caminho de seu pior desempenho desde setembro de 2022. Além disso, um leilão do mesmo tipo de dívida realizado no início da semana teve uma recepção muito ruim. Portanto, em termos de mercado de títulos, a base do sistema financeiro são más notícias. A corrida dos operadores de títulos para desfazer posições em futuros dos Estados Unidos, à medida que a liquidação continuava, foi muito alarmante. Segundo Morgan Stanley, essa preocupante inflexão. Claramente, o drama constante, as reviravoltas nas políticas e todas essas mudanças de posição do governo Trump estão destruindo a confiança global no sistema financeiro dos Estados Unidos e nas políticas de Trump, que parecem ser tomadas de forma unilateral e depois revertidas por capricho. Assim, ninguém sabe o que esperar, e isso simplesmente não funciona em finanças. Também não funciona em relações internacionais. Ao injetar uma incerteza extrema nas perspectivas fiscais dos Estados Unidos, que é exatamente o que o governo Trump fez, está afastando investidores domésticos e estrangeiros dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos, o que resulta em rendimentos mais altos internamente. Enquanto o governo Trump se concentra em desestabilizar o mundo inteiro, a situação econômica doméstica dos Estados Unidos está se deteriorando rapidamente. Vou me desviar um pouco do assunto aqui, mas digamos apenas que aqueles agentes da TSA nunca deveriam ter ficado semanas sem receber. Mas passaram semanas sem pagamento enquanto a Casa Branca gastava bilhões de dólares bombardeando o Irã. Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, possivelmente o mercado financeiro mais importante do mundo, começou a mudar de maneiras difíceis de ignorar. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu acentuadamente em apenas algumas semanas, o que mostra que os investidores estão exigindo retornos mais altos para manter a dívida do governo dos Estados Unidos. Por que eles querem retornos mais altos? Bem, porque há mais risco envolvido. Já não é mais um porto seguro. Essa mudança reflete, na verdade, uma crescente preocupação com a inflação, o aumento dos déficits governamentais e uma perspectiva econômica cada vez mais incerta. Ao mesmo tempo, a volatilidade nos mercados de títulos do Tesouro disparou, com o índice MOVE subindo para níveis historicamente associados à instabilidade e à disfunção das políticas. Essa combinação de rendimentos em alta e volatilidade crescente é muito rara e muito perigosa, pois mostra que a confiança no ativo mais seguro do mundo, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, está começando a enfraquecer, para dizer o mínimo. A origem dessa tensão pode ser rastreada até o choque geopolítico da guerra e seu impacto nos mercados de energia. Conflitos no Oriente Médio naturalmente aumentam o risco de interrupções no fornecimento de petróleo, e isso já era de se esperar. E até mesmo a possibilidade de preços mais altos já é suficiente para mudar as expectativas nos mercados.
O petróleo é um fator-chave da inflação. E se os preços subirem significativamente, como está acontecendo agora, a inflação acompanhará. Portanto, novamente, essa é uma excelente pergunta para o governo Trump e para o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se eles realmente levaram em conta essa simples realidade ao formular suas políticas daqui para frente. Como eles planejam mitigar os riscos? Não sabemos. Isso coloca o Federal Reserve em uma posição muito difícil, sem dúvida. Em vez de cortar as taxas de juros, como se esperava anteriormente, o Banco Central pode ser forçado a mantê-las elevadas por mais tempo, ou até mesmo aumentá-las ainda mais. Outro dia, dediquei um vídeo inteiro à possível mudança de política do Fed em direção ao aumento das taxas. As probabilidades estão aumentando agora. No momento em que fiz aquele vídeo, havia cerca de 20% de probabilidade de o Federal Reserve aumentar as taxas até o final de 2026. Portanto, os mercados já começaram a se ajustar a essa realidade. Há apenas algumas semanas, os investidores estavam confiantes de que cortes nas taxas estavam a caminho. Agora, essas expectativas praticamente desmoronaram, substituídas por uma crença crescente de que uma política monetária mais rígida pode persistir. Além das mudanças nos preços, um desenvolvimento mais preocupante está ocorrendo sob a superfície. E esse é o problema da liquidez. A liquidez no mercado de Treasuries está se deteriorando. Liquidez se refere à facilidade com que os ativos podem ser comprados ou vendidos sem causar grandes oscilações de preço. E neste momento essa facilidade está diminuindo, está simplesmente desaparecendo. A profundidade do mercado caiu significativamente, o que significa que menos participantes dispostos a intervir e negociar a prévias. Por que eles não estão dispostos a participar? Bem, é porque há risco demais, volatilidade demais. As apostas são muito altas e possivelmente estão aumentando, considerando que não temos certeza sobre qual será o próximo movimento de Trump em sua guerra contra o Irã. Em algumas áreas, de acordo com os relatórios que estou lendo, a profundidade do mercado caiu em até 40% a 50%. E em certos mercados de derivativos, a queda é ainda mais severa. À medida que a liquidez seca, a volatilidade se acelera. Certamente não queremos mais volatilidade, mas esse é precisamente o resultado do enfraquecimento da liquidez. Em momentos de extrema turbulência, alguns grandes bancos de Wall Street chegaram a desligar os sistemas de negociação automatizada, forçando os operadores a voltar à precificação manual. Então, no mercado financeiro mais crítico do mundo, os participantes tiveram brevemente dificuldades para precificar ativos, um sinal inconfundível de estresse e incerteza extrema. Isso é importante porque o mercado de Treasuries sustenta praticamente todas as outras classes de ativos no sistema financeiro global. É assim que ele é importante. As taxas de hipoteca, os custos de empréstimos corporativos, as avaliações de ações e até os mercados cambiais dependem de rendimentos de Treasuries estáveis e previsíveis. Quando essa base se torna instável, imprevisível ou arriscada demais, os efeitos se espalham. À medida que a crise se aprofunda, e pode-se dizer está acontecendo agora, é provável que os mercados de ações se tornem cada vez mais sensíveis aos movimentos dos rendimentos dos títulos. O que quero dizer com sensíveis? Você verá mais volatilidade. Rendimentos mais altos do Tesouro se traduzem diretamente em custos de empréstimo mais elevados para empresas e consumidores, para nós, o que funciona como uma forma de apertar as condições financeiras em toda a economia. Isso significa crescimento mais lento, menos empregos e maior desemprego. Ao mesmo tempo, os riscos de inflação persistente reduzem a probabilidade de afrouxamento monetário, o que elimina uma importante fonte de apoio ao mercado. Como você pode imaginar, a liquidez reduzida aumenta ainda mais a probabilidade de movimentos bruscos e repentinos no mercado.
Setores vulneráveis, especialmente o crédito privado, sobre o qual acabei de falar em um vídeo separado ontem. Então não deixe de assistir, porque é um grande sinal de alerta e essa bolha está prestes a estourar. Já estão mostrando sinais de tensão. Se o estresse de financiamento se espalhar, esses pontos fracos podem realmente se romper primeiro e desencadear uma contaminação mais ampla. Portanto, esta é uma situação extremamente perigosa. O mercado de títulos, em essência, está enviando uma mensagem muito clara e cada vez mais urgente. E essa mensagem é que algo está mudando muito rapidamente. Os investidores estão reavaliando o risco, exigindo uma compensação maior e reagindo ao mundo definido por uma incerteza crescente. E isso não é apenas uma história sobre títulos, é um sinal de alerta, um aviso sobre a estabilidade de todo o sistema financeiro. Quando a base começa a se mover, quando começa a rachar, tudo o que foi construído sobre essa base se torna mais frágil. Você concorda com isso? Neste ponto, eu diria que a verdadeira questão não é mais se os mercados vão reagir, mas quando e quão grave a situação vai se tornar. Quero saber o que vocês pensam sobre o cenário econômico atual. O que estão observando em seus estados e cidades? Adoraria ouvir de vocês, então deixem um comentário abaixo. Vou gostar muito de ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir. Espero que o restante do seu dia seja ótimo, apesar das más notícias. Agradeço muito por curtirem, se inscreverem e compartilharem este vídeo e sou especialmente grato a todos que se tornaram assinantes pagos. Muito obrigado por contribuírem para o crescimento deste canal. Agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tenham um excelente restante de dia. Cuidem-se. Take care.